Olá, você está no curso Spider Project SPP, que é um curso que se divide em dois módulos, planejamento e controle. O planejamento possui duas unidades, nós estamos agora na aula 2, especificamente num conjunto de 8 passos, agora na estruturação do projeto, abordando escopo e qualidade e também abordando o mapeamento dos envolvidos no projeto. Apenas para lembrar que nessa unidade 2 ainda trabalhamos o conceito do desenvolvimento do aprendizado entre professor e aluno via tutor, através de apoios em vídeo, materiais escritos, publicados e, é claro, também com o apoio de um sistema na internet de conteúdos e apresentação de resultados de produção dos participantes. Nesta unidade 2, nós pretendemos trabalhar mapeamento, cadastro dos envolvidos no projeto, como usuários, aqueles que vão ter acesso às informações e vão nutrir de informações ou extrair relatórios. Também trabalharemos a estruturação do escopo do projeto. Essa estruturação vem através de organogramas, vem através de estrutura analítica do próprio produto do projeto, ou uma estrutura organizacional, que seria a estrutura analítica da organização do projeto. Dentro do nosso fluxo de trabalho, aqui dentro especificamente do planejamento, nós estamos aqui preocupados não mais com o termo de abertura, que foi objeto da aula 1, objeto da estruturação do aplicativo e da implantação desse aplicativo, mas agora, nesse momento, na listagem dos envolvidos do projeto. Vamos trabalhar aqui a criação da matriz de análise dos envolvidos, especificamente dentro do Group Work, que reúne os cadastros de usuários e os seus direitos de acesso. Nós estamos passo a passo descobrindo os recursos do aplicativo e, nesse caso, vamos entender que esse aplicativo permite o trabalho simultâneo de vários participantes, quer seja como observadores, access rights observadores, como apresentadores, desenvolvedores, e aqui nós temos mais uma vez os access rights, permitindo que os usuários cadastrados tenham papéis e perfis de apoio ou comportamento diferente na produção ou no desenvolvimento do planejamento do nosso projeto. Aqui nós temos que abordar de maneira bastante abrangente o ambiente, as tabelas, os campos que compõem as tabelas, fórmulas que manipulam os dados desses campos, esses campos os tradicionais ou campos eventualmente livres e criados pelo usuário, e como retratar a informação desses campos numericamente, ou em texto, ou até mesmo em símbolos, trazendo como resultado aquilo que se espera nesse momento, que é a lista dos usuários ou dos envolvidos do projeto e sua participação. Todo esse conceito de participação, influência dos usuários no projeto pode ser visto no livro base do nosso trabalho ou no curso de gestão de projetos, especificamente na formação de análise dos envolvidos no projeto. Nós já mapeamos um diretório no Dropbox justamente para facilitar o aprendizado e até mesmo verificar os arquivos ou projetos que já foram realizados por outros participantes de turmas anteriores. E é possível verificar que, atendendo ao pedido de nomeação dos arquivos, de título ou do nome dos arquivos, podemos identificar o exercício 02. De várias maneiras, podemos identificar que exercício 2 e exercício 3 já foram produzidos e, assim, tomá-los como referência e exemplo. Aqui, abrindo um dos exercícios já produzidos na área de trabalho do aplicativo, nós podemos ver que os diversos grupos de
recursos que o aplicativo possui são habilitados em função da existência de material de trabalho. O diagrama, como já foi visto, traz o gráfico de atividades, o Gantt de atividades, traz a possibilidade de construir uma EAP, a possibilidade de construir uma estrutura organizacional, mas até o momento trabalhamos basicamente com a criação de um arquivo e a denominação do projeto. Nesse caso agora, nós vamos trabalhar com o Group Work, onde pretendemos ver os usuários, cadastrar os usuários. E o que seriam os usuários? São aqueles envolvidos que assistem ou participam ou implementam ou desenvolvem coisas no nosso projeto. Se a ferramenta é apoio ao desenvolvimento e à apresentação de resultados, então esses usuários, esses envolvidos também devem aparecer aqui. Nós temos não só uma lista de usuários, como também temos aqui os direitos de acesso dos usuários. Vamos trabalhar aqui esse entendimento de cadastro de usuários. A tabela é um conjunto de campos, e aqui nós já temos alguns campos, e se nós quisermos ver os campos, ou mais campos, ou apresentar novos campos, nós podemos, com o botão direito, apresentar colunas ou criar campos novos. Apresentar colunas é mostrar os campos existentes. Então aqui nós temos campos existentes, padronizados, que já vem com a ferramenta, e temos a possibilidade de criar campos novos. Criar campos novos, botão direito, novo campo, novo elemento, novo atributo desse registro, e aqui nós podemos escolher entre texto, número ou data. É muito rico esse recurso nesse aplicativo. Ele não só permite a criação de diversos tipos de informação, como também permite facilidades de uso desses tipos de informação. Nós vamos trabalhar isso aqui, vendo que os valores que são preenchidos podem ser valores aleatórios, porque é um campo livre para colocar informações, podem ser campos que têm valores pré-definidos para escolha, ou podem ser campos que recebem o resultado do cálculo de outras informações livres ou já existentes no projeto. E também podemos ver aonde esses campos são utilizados. E principalmente aqui o registro formal da criação, da utilização e do motivo pelo qual esse campo, essa informação foi criada. Baseado nisso, vamos entender o resultado final que aparece aqui como mapeamento dos envolvidos e como também o entendimento e a classificação do grau de interesse desses envolvidos, o grau de autoridade ou influência desses envolvidos e assim criar o que nós chamamos de matriz de administração dos envolvidos ou classificação dos envolvidos para melhor implementar ou engajar esses envolvidos no nosso projeto, no nosso trabalho. Podemos ter um diretor, podemos ter um supervisor, podemos ter um elemento de produção e podemos até ter o cliente. E eles provavelmente vão participar do projeto e vão querer ter resultados, visualizar informações ou, eventualmente, colocar informações se for um apontamento de medição. Como eu disse, não temos só o trabalho a ser feito na listagem dos envolvidos, como também temos que dizer o que os envolvidos podem fazer. Mais uma vez, essa tabela aqui apoia os usuários. Até onde eles podem ver, quais são os direitos de acesso, o que eles podem alterar, o que eles podem visualizar e o que eles podem criar dentro do projeto. Perfil de uso
e usuários são duas coisas distintas que nós temos que ver aqui, explorando todos os recursos, em particular agora, dos campos das tabelas. Stakeholders ou interessados. Vamos só recapitular que os envolvidos do nosso projeto, eles podem apoiar o desenvolvimento das nossas atividades, eles podem ter interesses positivos no nosso projeto, como eles também podem não estar entendendo o que está acontecendo nessa novidade, nessa nova obra, no objetivo desse novo processo implementado na organização. Enfim, os envolvidos podem apoiar positivamente por entender o valor do que está sendo feito, como os envolvidos podem não apoiar com tanta intensidade essa novidade, esse projeto que está sendo desenvolvido. O objetivo, então, é que nós, dentro do aplicativo, identifiquemos todos os envolvidos do nosso projeto, aqueles que potencialmente apoiam pelo entendimento e aqueles que têm dificuldade em apoiar por não entender ainda a que se propõe essa novidade, essa mudança que o projeto traz. Então, quando falamos em engajar os envolvidos, quando falamos em listar os envolvidos para administrá-los, na verdade não é comandá-los, mas é através do entendimento dos interesses que eles possuem ou da percepção de valor que eles ainda não possuem, é apresentar a eles como a coisa está sendo desenvolvida, para onde está indo, o sucesso em que ela deve alcançar os seus objetivos, e com isso, mapeando aqueles mais engajados e aqueles menos engajados, entendemos o que precisamos fazer para potencializar a participação de todos no sucesso do nosso projeto. Então, para isso é que estamos desenvolvendo agora esse trabalho na ferramenta. Não apenas para cadastrá-los como usuários, é para que, cadastrando-os como usuários e participantes, consigamos fazer nesse engajamento que eles sejam promotores e apoiadores do nosso sucesso. Nesse caso, campos e campos novos e campos existentes é o nosso trabalho aqui, com muita atenção, porque todas essas informações serão utilizadas em qualquer outra tabela, em qualquer outro modo de visão que o aplicativo permite desenvolver. Claro que na construção, na criação de novos elementos, precisamos ter o cuidado de identificar esses novos elementos. Como o nosso caso aqui são campos em tabelas, são elementos e informações novas, precisamos registrar e codificar esse material para que tenhamos sucesso amanhã ou mais tarde na identificação e na localização dessas informações. Aqui vemos os campos na tabela já preenchido, mas vamos observar que temos diversos campos que não estão aparecendo aqui. Nós temos os códigos de acesso, o nome do perfil de acesso. Eu vou colocar então aqui, após o nome, eu vou colocar colunas que não estão aparecendo aqui, que foram apresentadas apenas como já filtradas no interesse desse controle de usuários. Eu vou colocar todas as informações que ainda não estão aqui. Access Right Codes, todos esses aqui vão ser colocados à direita do campo Name aqui. Voltando aqui, nós já temos todos os campos colocados no painel esquerdo. É claro, temos todas as informações possíveis. As que estão em azul não são passíveis de alteração. Eles colocam em azul no aplicativo para mostrar que as informações podem ser preenchidas ou não podem ser alteradas. E aqui nós temos
vários participantes. Eu vou colocar aqui mais um, botão direito, mais um. E vou chamar aqui de usuário padrão. Usuário padrão, código do usuário padrão, respeitando a regra de formação, caso nós tenhamos, usuário padrão. Então, nós colocamos um registro, e aqui o que nós estamos vendo são os campos existentes. Eu deixei do lado direito os campos que foram criados especificamente para o atendimento à nossa proposta de mapeamento, classificação dos envolvidos, que aqui se define como campos definidos pelo usuário. Nós temos 4 campos aqui. Nós vamos voltar para eles, mas observa que o código, o nome dele foi classificado dentro de uma lei de formação. Botão direito, mostrar propriedades desse campo. E nós encontramos aqui que o nome que aparece para entendimento corresponde a um código estabelecido como padrão. Fica fácil de localizar e é uma prática adequada para gestão de informação. Nesse caso aqui, esse campo que eu apresentei é um campo texto. Não é um campo numérico nem um campo dado. Mas vamos colocar aqui que o nosso usuário padrão, por algum motivo, botão direito, propriedades, ele tem que ser ajustado, ele tem que ser acrescentado na nossa lista de envolvidos. Nós temos que informar algumas coisas. Vamos ver o que nós precisamos informar do usuário. Temos a aba dados, fases, parte do projeto, notas, referências. Vamos ver data, data, né? Dados. O nome dele está aqui, usuário padrão. O código está aqui. E aqui nós temos um especial momento de identificação. Como é que ele se comunica com o aplicativo? Ele se comunica com o aplicativo através de uma rede local ou através de um servidor de transferências de arquivo na internet? E se for isso, ele usa o e-mail, como correio eletrônico, como meio de envio e recebimento de informações do aplicativo? Ou ele não usa o e-mail? Então, com esses ajustes aqui, nós vamos dar a cada participante o meio de comunicação específico que ele demanda ou que ele consegue administrar. O usuário padrão aqui apresenta nada ainda ajustado. O nosso diretor aqui, marquei aqui, ele automaticamente muda. Nosso diretor parece que usa uma rede local. O nosso supervisor, uma rede local. Gerente de contrato, o cliente, nós poderíamos dizer que ele usa um servidor. Ele acessa as informações por um servidor FTP. Nós já ajustamos o protocolo de transferência de arquivos, provavelmente na aula 1. E nesse caso, todos os ajustes foram feitos na máquina do cliente. E sendo por FTP, todos esses ajustes aparecerão na máquina dele e ele, sendo um usuário que usa esse meio de comunicação, por nós cadastrado, terá uma coisa mais fácil de comunicação e transparente até mesmo para esse usuário. Lembrando que o cliente não faz parte da nossa rede, mas o gerente de obra, eventualmente gerente de contrato e os demais também. O usuário padrão aqui, nós podemos dizer que ele vai trabalhar por e-mail. Então, as informações serão enviadas para ele por e-mail. Então, esses ajustes aqui, para esse grupo de usuários, ele é feito na tabela de usuários e o sistema vai utilizar essas referências durante o trabalho de controle, o trabalho de apresentação de resultados e monitoramento. Vamos explorar um pouco mais isso. Se nós estamos numa rede local, há de se imaginar que todas as informações para
distribuição, ou seja, para que o usuário padrão receba, nesse caso aqui não, o usuário padrão, vamos usar o supervisor. O supervisor recebe todas as informações através de uma rede local e as informações vão ser colocadas dentro de uma pasta, inbox. Vão ser colocadas em uma pasta, e essa pasta pode ser dentro da rede, como pode ser na nuvem. Hoje nós temos o recurso da nuvem. Nós temos que localizar a pasta onde esse usuário, supervisor, vai receber. Claro que dentro da estrutura do trabalho, da estrutura da organização, dentro da estrutura do servidor, nós vamos encontrar várias pastas. Em algum lugar teremos uma pasta definida como in. O nosso usuário, então, aqui, nosso usuário supervisor, vai receber todas as informações dentro, vamos dizer aqui, da pasta in. O asterisco é mantido, ok. Então, nós temos aqui que a seleção prevê que o nosso supervisor, dentro de uma pasta que ele tem controle, administrada pelo sistema da informática da empresa, ele vai receber um arquivo, uma parte do arquivo, onde ele possa ver. E se ele tiver alguma coisa a contribuir, ele vai colocar os resultados do que ele recebeu, alterado, trabalhado, acrescentado, ele vai colocar na outra pasta, não na pasta in. Ele vai colocar em uma outra pasta, dentro da estrutura de diretórios e do servidor da empresa. Vamos aqui inventar uma pasta out. O asterisco mantido, escolhemos a pasta out, definimos como saída pasta out. Imaginando então que a nossa empresa é bem administrada e cada participante da empresa tenha acesso a uma área específica de trabalho, teremos com facilidade como enviar informações para o supervisor e como receber informações do supervisor. Se o supervisor está cadastrado como usuário e ele precisa de informações, ele vai receber na pasta correta, Local Network, dentro da nossa rede. Se essa pasta estiver dentro de uma estrutura na nuvem, ele poderá até acessar essa pasta remotamente. Mas no nosso caso aqui, vamos nos concentrar que ele tem direitos de acesso, ele tem maneira de conexão e ele tem também a identificação dos locais onde ele recebe e devolve. Claro que nós podemos também colocar o e-mail dele. Embora o acesso que está sendo produzido aqui é um acesso de troca de informação pela Local Network. Se nós usássemos o e-mail, a informação iria por e-mail e voltaria por e-mail. Esse trabalho de enviar informações, coletar dados e integrar ao nosso projeto não é objeto do planejamento, mas é objeto do monitoramento e controle, que é um outro módulo do curso. Mas precisamos aqui preparar os meios e o ambiente para que o supervisor, o diretor, o cliente e o usuário padrão possam trabalhar. Observamos aqui que todos os dados foram preenchidos e que o direito de acesso, aqui nesse caso, do nosso supervisor, é um direito geral. Não há outros perfis por enquanto. Então vamos deixar para o supervisor completo admin, completo domínio de acesso desse projeto, desse arquivo. Entendendo que o projeto aqui é o arquivo representando todas as informações do projeto. Como nós estamos preocupados com a segurança, o supervisor vai ter uma senha. O que é uma senha? É uma chave de acesso que não havia nada e agora existe 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, agora nós temos que esse usuário, que esse envolvido,
além de ver, também contribui, e ao ver e contribuir, tem acesso restrito por uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou escrever aqui do lado e assim fica fácil e não vou esquecer. Concluindo aqui, o nosso supervisor já está devidamente, totalmente cadastrado nos seus campos tradicionais, nos seus campos existentes na ferramenta. Phases, Notes e Reference nós vamos ver a seguir. O raciocínio de cadastro de comunicação se estende para todos os usuários. Lembrando que esse usuário não receberá por e-mail, receberá através da Local Network. Embora o e-mail esteja cadastrado, ele não receberá por e-mail. Quando nós olhamos as outras abas, as outras informações que complementam a atuação desse nosso envolvido, nós podemos ver também que temos na segunda aba aqui, Phases, a estrutura analítica do trabalho que nós já produzimos, ela prevê a decomposição de todo o trabalho em partes menores. E como nós estamos falando em responsabilidades e engajamentos, esse supervisor ele pode estar responsável pelo projeto todo. Ou, nesse caso, ele pode estar responsável apenas pelo produto geral, pela produção de todas as partes do projeto, ou apenas do trecho 1 e também responsável do trecho 1 da subfase. Nesse caso aqui, ao marcarmos os produtos em que esse usuário está diretamente ligado, informamos aqui como responsible, que é o responsável pelo produto. Responsável pelo produto, ele automaticamente se liga na condição de informar o andamento da produção, o andamento do desempenho, incluir atividades, atualizar status, e lembrando que as atividades elas virão abaixo dos produtos a serem produzidos. As atividades vão compor um conjunto de ações produtoras do produto. Nesse caso, várias atividades estão sob o produto trecho 1. Se nós tivéssemos outras estruturas, como nessa aula vamos poder entender como construir, se nós tivermos outras estruturações do mesmo assunto, nós poderemos dar a esse usuário o controle de outras formas de estruturação, de outras formas de composição de produção. Esse conceito ele é melhor entendido quanto mais for praticado. Nesse momento, deixamos claro que esse usuário, supervisor, ele pode estar responsável por tudo ou por partes da produção. E é claro que nos produtos nós vamos ver que, além de responsável, existem usuários que poderão ser participantes do produto. E, nesse caso, verão, acompanharão e participarão, não sendo titularmente o responsável. Entendendo que eles também são responsáveis por parte da produção, mais justificado fica o nosso trabalho aqui de mapear, listar e entender o quão engajado eles estão nesse processo de trabalho. As anotações explicam a origem, competência, os limites desse usuário, localização e as referências, e esse conjunto de informações aparece para todos os campos. Essas referências elas podem ser adicionadas ao usuário
ao produto construído na nossa estrutura, que nós vamos trabalhar mais à frente, aos materiais que vão ser utilizados e cadastrados no sistema. Nós vamos falar dessas referências mais à frente, com mais detalhes, mas a princípio fica claro que a gente adiciona as referências, e essas referências podem ser um arquivo, um diretório, um link a um site, a uma pasta virtual. Podem ser várias informações que vão ficar cadastradas como referências desse usuário, desse participante, desse envolvido da lista de participantes do nosso projeto. Dessa forma, todos os campos que nós apresentamos aqui acabam de ser apresentados e conhecidos e cadastráveis para maior identificação desse nosso participante. Apagar é, na verdade, esconder. Os campos do aplicativo não são apagáveis, eles são escondíveis. Os campos livres, que nós vamos falar a seguir, esses sim, esses podem ser apagáveis ou escondíveis. Apagáveis significa que a informação desaparece. Escondíveis significa que a informação não é apresentada aqui na nossa tabela de visualização e controle. Já que nós colocamos agora mais um envolvido, usuário padrão, e eu usei o painel direito para os campos livres, vamos falar de campos livres, New Field, campo novo, campo livre do usuário. E nessa ferramenta, a quantidade de campos a serem criados para o uso da equipe de planejamento, da equipe de controle, não é limitada a 30, 50, 100. Tanto quanto o sistema operacional permitir. Vamos criar aqui um campo de apoio para a classificação dos usuários como externo ou interno. Ou seja, a gente está querendo aqui cadastrar a informação, um atributo dessa tabela, interno ou externo. Eu vou chamar aqui de código, porque temos que ter uma regra de formação, código 030.002, dentro de um procedimento já definido. É tipo texto, numérico, numeral, né, ou data. Vamos dizer que o nosso campo é um campo tipo texto, e esse campo tipo texto tem o seguinte objetivo: informar se ele é externo, de fora da organização, ou ele é de dentro da organização. Bom, nós temos aqui que é um campo texto, não é um campo semáforo, não é um campo de indicadores de símbolos, não é um tipo de símbolo. E vamos colocar aqui outros ajustes. Se esses valores são códigos, se esses valores serão apresentados e hierarquizados conforme a sua hierarquia principal, aonde ele é atribuído, se fôssemos falar de estrutura. Se ele se autocompleta como repetido numa tabela de controle, todo o campo novo criado pelo usuário, todo o campo livre, ele prevê automaticamente a criação de um campo de controle. Se nós estamos agora criando um campo de valor numérico ou um campo de status, quando nós fizermos o acompanhamento do projeto, será possível dizer se esse campo, originalmente definido como usuário externo, se no controle ele continua sendo externo ou passou a ser interno. Então, o campo do controle pode ser automaticamente preenchido com o valor original ou não, vir em branco. Ou se esse campo ainda é uma ligação, se é um campo que aponta para algum lugar. Vamos deixar esse campo texto simples, e vamos colocar valor para ele, sendo texto.
eu digo que esse usuário é interno. Int. Esse é interno. Int. Ctrl C. Marco todos os que eu desejo. Marco fio. Ctrl V. Eu consigo preencher todos eles de maneira mais rápida. Mas esse aqui é um externo. EXT. Se eu escrevesse int com letra minúscula e int com letra maiúscula, eu poderia incorrer em erro de cadastro. Para isso, a gente pode lançar mão do recurso valor, onde a gente adiciona interno, escrito com letra inicial maiúscula, e adiciona externo, escrito com letra inicial maiúscula. Sendo assim, temos dois valores, e são valores presos, fixos. No próximo preenchimento, eu tenho interno, e se eu for escrever O, ele não vai deixar, porque não faz parte da lista obrigatória. Eu posso Ctrl C, marcar todos e incluir Ctrl V, desde que esse Ctrl V exista na lista. E aqui, por fim, eu marco o externo. Se nós estamos trabalhando dessa maneira, fica mais fácil para cadastrar as informações, os atributos de todos os envolvidos nessa tabela. Envolvidos, em qualquer outra tabela que utilizemos campos livres, teremos o mesmo recurso. Um detalhe interessante é que, editando externo para prefixo 01 e editando interno para prefixo 02, esse número que vem à frente poderá ser utilizado em cálculos, em fórmulas. Porque ao identificar que há um número, a fórmula, utilizando um campo, nós não estamos falando de fórmula ainda, mas já preparamos o campo para ser tratado como número, caso a fórmula trate números, e como texto, caso a fórmula trate como texto. Eventualmente, se nós temos uma tabela com tudo isso já preenchido, é mais fácil pegar de uma tabela. Pegar de algum lugar. Com esses dois preenchidos, ok. Temos aqui que recadastrar todo mundo, porque nós mudamos a codificação. Ctrl C, fio, Ctrl V, e aqui nós conseguimos, assim, explorar o campo value, que é o campo de padronização e facilitação do preenchimento dos valores dos atributos que nós acabamos de criar. Lembrando que esse raciocínio vale para numéricos, datas e o alinhamento tradicional da Microsoft, pode ser pela esquerda, pela direita, pelo centro. A gente, com isso, já varreu essas informações. Fórmula e aonde esse campo é utilizado e a anotação e identificação do motivo da criação fica intuitivo. Fórmula falaremos a seguir e aonde eles aparecem quando as atividades existirem, vão aparecer em forma de lista aqui. A fórmula prevê, tanto no próprio campo, como chamada por fórmula externa, a informação chamada por fórmula externa será tratada em função do valor que nós colocamos aqui. Temos como trabalhar as informações por fórmulas externas, como também por fórmulas internas ao próprio campo. Ainda no campo texto, eu criei aqui mais um campo livre,
e identifico através das suas propriedades que esse campo livre é texto, só que ajustado para link, com uma codificação devidamente explicando por que foi criado. Eu coloco um campo link, e aqui campo link significa dizer que eu posso colocar aqui um link. Um link é uma direção, um caminho para algum lugar fora da nossa máquina, do nosso sistema, na rede mundial dos computadores, e significa dizer que clicando nesse link, ou abrindo esse link, clicando esse link, nós navegamos para algum lugar. Esse algum lugar aqui, nesse momento, é uma pasta dentro do Dropbox. Mas eu poderia colocar um link do diretor para o site da empresa. Para um site da intranet, para um endereço específico de documentação dentro da intranet. Então, duplo clique ou abrindo com o botão direito, nós chegamos a uma página fora da nossa rede. Então, essa pasta Dropbox aqui, na verdade, é apenas uma maneira de mostrar que o texto pode direcionar a um link. E aí, ignoramos as propriedades numéricas ou de datas e vamos trabalhar isso aqui. Outro campo que nós podemos colocar, livre, é o campo numérico. Número. E aqui eu vou dizer que é código 030. E vou dizer que isso aqui é o nível de interação. Supondo que existisse alguma coisa assim. É um número, não é um sinal, ele não será representado por um elemento gráfico, como nós já estamos vendo aqui. E ele tem algumas características aqui. Ele tem como ser trabalhado dentro de uma estrutura. Se nós falamos aqui da tabela de usuários, da lista de envolvidos, poderíamos também trabalhar esse campo livre dentro de uma estrutura hierárquica de projeto, dentro de um conjunto de atividades subordinada à produção. Se nós temos um conjunto de atividades subordinadas à produção, e nós dissermos que cada atividade possui uma quantidade, aqui não seria nível de interação, seria quantidade. As quantidades das partes da produção daria a quantidade do todo. Então, aqui podemos dizer que o produto, se houvesse uma estrutura, uma fase, é a soma dos valores atribuídos às atividades que a produz. Ou ainda, que a fase maior é a soma das quantidades das fases menores. Ou seja, as quantidades atribuídas numericamente por esse campo à atividade totalizariam num produto, numa fase que a compõe. E ainda, que as fases maiores ou os grupos maiores totalizam o valor das fases menores. Ou ainda, que os recursos que são alocados na atividade totalizam na própria atividade. Esse conjunto de marcações vai definir o método de acúmulo, o método de totalização numérica dos filhos em relação ao seu pai, ao seu produto maior. Isso vai ser mais explorado quando estivermos trabalhando com estrutura hierárquica
atividades, cronogramas e estruturas organizacionais. Nesse caso, fica o registro de que também são passíveis de serem escolhidas por valor e travadas apenas nos valores que estão listados, em valores listados e outros valores, passíveis de serem usadas em fórmulas no próprio campo, ou já nascerem essas informações a partir das informações de outros campos, documentadas e encontradas em uso em algumas atividades que ainda não existem do nosso projeto. Os campos livres, então, aqui tem vários ajustes. Lembrando que, sendo uma quantidade numérica, é possível também controlarmos essa quantidade quando na avaliação do desempenho. Pode vir automaticamente preenchida ou a preencher no momento da sua medição. Então, temos aqui nível de interação, já temos aqui 3 campos que foram colocados ilustrativamente para exemplificar o uso dos campos na tabela de usuários ou o uso de campos em qualquer das tabelas que venhamos a encontrar no futuro. Eu vou apagar o campo. Se eu apaguei o campo, eu não vou mais encontrar esse campo aqui. Eu não consigo apagar os campos padrões. Eu só consigo esconder. Então, eu vou apagar também a pasta. E eu vou esconder esse aqui. Externo e interno. Botão direito, todos. Só vou encontrar externo e interno. Todos os demais foram de fato apagados. Esse aqui está apenas escondido.